Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui começando mais uma live de terça-feira. Vamos esperar uns minutinhos aí, chegar o pessoal ser avisado. Enquanto a gente espera um pouquinho, eu vou dar alguns recados. A gente está, mais um dia na sequência das nossas lives, sempre às terças-feiras, às 9 horas da noite. A gente deu um nome agora para nossa live, chama Abrindo o Jogo. Eu vou explicar por que a gente deu esse nome. A gente escolheu esse nome porque é bem assim, ele é bem ilustrativo, né? A gente vai abrir o jogo sobre tudo que se refere a projeto de loteamento, né? Sobre o dia a dia do escritório, sobre como que a gente faz para fazer os projetos, as ferramentas que a gente usa, tudo que a gente tem aqui de dicas e de estratégias que agilizam o nosso dia a dia, né? No desenvolvimento dos projetos, na gestão do escritório, né? No desenvolvimento dos trabalhos, enfim. E a live de hoje, o nosso tema é: descubra se você pegou todas as informações necessárias na legislação. Então, ela também essa live também o objetivo dela é ser uma dica prática, né, pro desenvolvimento do trabalho, né, como verificar se a gente tem todas as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto. Por que é importante fazer isso? Por que é importante fazer isso antes de começar o projeto, né? A gente vai dar aqui várias dicas de por que isso é importante e quais são as informações necessárias, né, para achar na legislação. Também vamos falar cada uma, passar item a item e dar explicações, né, de por que isso é importante, por que isso é necessário para o nosso trabalho. Então, é isso. Vamos ver aí se mais algumas pessoas chegam. Para começar a nossa live de hoje, abrindo o jogo de novo, eu tô aqui falando sobre legislação, sou sempre eu que falo, né? A Ju fala mais da parte prática do desenvolvimento do projeto, mas eu gosto bastante dessa parte, é importante a gente entender a legislação e saber ler e extrair as informações necessárias, né? As leis, elas são grandes, tem município que tem pouca lei, tem município que tem muita lei, eu já peguei de tudo, né? Por exemplo, Santana de Parnaíba é um município aqui no estado de São Paulo, um município super pequenininho que tem uma lei de uso e ocupação do solo que tem acho que 6 ou 8 páginas, é uma coisa sossegada. Mas você pega municípios maiores, tipo Campinas, Ribeirão Preto, que são municípios grandes, são, né, polos, regiões metropolitanas, tem muitas leis de muitas páginas. Então a gente precisa saber ler a legislação e extrair a informação necessária para o nosso projeto, né? Porque tem muita informação ali, mas nem tudo o que está ali é necessário para o desenvolvimento do nosso projeto, né? Para a parte de projeto urbanístico, tem informação que não é necessária. Então não adianta você pegar lá um plano diretor e ficar lendo coisas sobre educação, não é a nossa parte, a gente tem que saber ir direto na nossa parte e achar as informações que a gente precisa para otimizar o nosso tempo, né? Não tem sentido você ficar lendo tudo e perdendo tempo atrás de informação que não é necessária para o nosso trabalho, né, de projeto de loteamento, certo? Bom, então vou começar a falar. Então vou começar aqui a falar sobre as leis. Acho que eu já falei isso alguma outra vez, em algum outro vídeo, mas eu vou repetir aqui quais são as leis necessárias para desenvolver o projeto de loteamento. Tem 5 leis que eu gosto de elencar como principais, tá? A lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento, a lei de parcelamento do solo, o plano diretor e o plano diretor do sistema viário. Toda vez que você for começar a estudar uma área, no município que você começar, você tem que procurar essas 5 leis, tá? Aí você pode falar, mas não tá tudo numa só? Será que na lei de zoneamento já não tá no plano diretor? Depende, tá, gente? Isso depende muito de município para município.
De novo, como eu estava dando o primeiro exemplo, Santana de Parnaíba só tem lei de uso e ocupação do solo, não tem as outras informações. Campinas tem tudo e mais um pouco. Então, você tem que, né, vou procurar a legislação, tem que fazer o serviço de direito e passa de uma vez logo no começo para não ter que ficar fazendo isso várias vezes, né? Então, você começou a estudar, procura todas essas 5 opções que eu acabei de citar. Digita no Google, procura, põe o nome do município do lado e procura todas essas opções. Tem município que você vai achar todas essas opções, tem município que você não vai achar. Baixa as informações, procura também os mapas, né? Nem sempre os mapas vêm junto, às vezes você tem que procurar os mapas, principalmente para o plano diretor é importante baixar todos os mapas, tá? Então, tem que procurar todas essas leis. E aí depois você vai ler, obviamente, todas essas leis, né? Para achar a informação. E aí, que é o ponto principal. Muita informação, certo? Você vai ler cada uma das leis, plano diretor, lei de ocupação, zoneamento. É muita informação que você vai ter. E como é que você vai fazer com essa informação? Né? Onde que você vai guardar essa informação? E a nossa dica prática, né, do dia a dia do escritório é fazer um resumo de cada lei. Resuminho, assim, bem aquela coisa que a gente fazia na época de escola, uma coisa bem simples, bem básica. A gente abre um arquivo no Word, digita lá, lei tal, número tal, né? Lei de plano diretor, número tal. Põe a informação certinha, tá? Põe o nome da lei, o número, a data de quando é, porque depois, se você tiver que voltar, fica mais fácil, você já tem a informação correta. Se, sei lá, daqui uns anos você pegou de novo, essa lei era de tal data, será que ela tá válida, não dá? Você vai na internet checar, facilita a sua vida, tá? Então, sempre aqui pensando em coisas que otimizem o nosso dia a dia de escritório, certo? Então, abre um arquivo no Word, faz um resumo dessa lei, vai anotando todos os pontos que são importantes, que a gente vai falar daqui a pouco, vai anotando todos os pontos que são importantes daquela legislação, porque quando você tiver que buscar essa informação de novo, tá ali no resumo, você não precisa ler toda aquela lei de novo, porque municípios que têm muitas leis, com muitas páginas, é difícil, você tá lá desenvolvendo o projeto, no meio do projeto, esqueci uma informação. Aí você vai ter que ir lá procurar tudo aquilo de novo, você perde muito tempo, né? Enfim, às vezes você tá com pressa, você quer checar uma informação ou o cliente te liga, você lembra o que era ali em tal lugar, qual que era a doação, qual que era a frente mínima, você precisa achar a informação de uma maneira rápida. E você vai ter que procurar em todas as leis, você nem lembra mais em qual lei é. Isso no dia a dia, quando a gente tem uma demanda muito grande de trabalho, muitos projetos, muitos municípios ao mesmo tempo, acaba não sendo prático, né? Então, ter o resumo é uma praticidade, né? Então, vai anotando item por item da legislação para ficar com a informação resumida, né? E é fácil você buscar. E para isso você precisa anotar o nome da lei, né, o número, o nome certinho e ir anotando todos os pontos, tá? E por que a gente precisa pegar essas informações antes de começar o projeto? Isso é fundamental. É a primeira coisa que você faz quando você vai estudar uma área, é procurar a legislação. Não dá para começar a projetar sem ter conferido a legislação, principalmente o zoneamento. A primeira coisa que a gente tem que saber é verificar o zoneamento, saber se o zoneamento é área urbana, se é área rural, área de expansão urbana, saber o tamanho mínimo do lote, se é possível a ocupação que você está pensando, tá? E eu tô falando isso porque muitas vezes chega às vezes área pra gente estudar e quando a gente vai verificar e a área, sei lá, a pessoa queria fazer um loteamento com lote mínimo de 200 metros quadrados e ali só permite lote de 500, né? Ou a pessoa achava que ali fosse ser permitido loteamento urbano, mas a gente descobre que a área é rural, enfim. Então é a primeira informação. Porque se dali você tiver alguma informação que não é compatível com o que você precisa fazer, você já para o projeto, já vai ligar para o cliente, já vai discutir aquilo, né? Ver como resolver antes de dar seguimento no trabalho, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é
a gente precisa coletar essas informações antes de começar a projetar, porque essas informações elas são necessárias para a gente definir o projeto, né? Para a gente organizar o que na nossa cabeça, o que a gente vai fazer e para a gente fazer as definições de projeto. Então, vamos supor que você descobre lá no plano diretor que tem um sistema viário, uma diretriz viária que vai cortar a sua área. Aquilo impacta na ocupação que você vai fazer do seu espaço, né? Ou você olha lá na lei e vê que a doação de área institucional é 10% da área, né? Tem município, a maioria dos municípios é 5%, mas tem município que é 10%. Então, isso também faz diferença, porque é o dobro de área. Você está acostumado a deixar ali mais ou menos aquele tanto e você vai ter que deixar muito mais. Então, não dá para você descobrir essa informação depois que você fez o projeto, porque aí você faz, não, vou aqui no padrão tal, e aí depois você faz e aí vai estar errado, você vai ter que corrigir, vai dar mais trabalho corrigir. Então, você já tem que ter essas informações claras na sua cabeça, porque isso faz parte da sua definição de projeto, né? Você já vai desenvolver o seu projeto seguindo aqueles parâmetros, né? A cabeça já vai pensando com aquelas informações que você tiver achado na legislação. E também, eventualmente, se você procurou a legislação tal e você ficou com dúvida de alguma informação que você não encontrou, ou a informação ali não é muito clara, enfim, ou alguma particularidade do seu projeto, você já liga na prefeitura para conferir essas informações, para tirar essa dúvida antes de começar também, né? Porque vai fazer diferença no desenvolvimento do seu projeto, certo? Bom, e quais são as informações que são imprescindíveis da gente achar no resumo de achar na legislação, né? E de colocar nesse resumo de legislação. Então aqui eu vou dando uma olhadinha aqui, pessoal, para o meu computador. São várias informações, tá? Então vamos passar uma a uma das informações e explicando mais ou menos por que ela é importante para o desenvolvimento do projeto, tá? Então, primeira coisa, achar na lei de zoneamento ou no plano diretor qual que é o zoneamento, tanto o macro zoneamento como o zoneamento da área. A gente precisa saber se aquilo é zona rural ou zona urbana ou de expansão urbana. Qual é o zoneamento? Saber o tipo de ocupação. É permitido residencial? É permitido comercial? Qual é o tamanho do lote? Né? Essas definições básicas de zoneamento. Primeira informação importante. Segunda informação importante é o tamanho do lote. Qual é o tamanho do lote mínimo e qual a frente mínima do lote? A gente também precisa saber a informação da frente para calcular a profundidade, a largura da quadra que a gente vai desenvolver, né? Você pode pensar assim, meu cliente quer fazer um lote de 200 metros quadrados. Vou fazer, sei lá, que tamanho que eu vou fazer? Eu posso fazer um lote de 10 por 20, eu posso fazer um lote de 8 por 25. Agora, que tamanho que eu vou definir? De repente, a lei já te diz que nesse município a frente mínima é de 10 metros. Então, o seu lote, ele vai ter que ser 10 por 20, porque a frente mínima é 10 metros, você não pode fazer uma frente menor. Se ele quer um lote de 200 metros quadrados, a profundidade do lote é 20, né? Consequentemente, da quadra vai ser 40. Agora, ele quer um lote de 200 metros, mas a frente mínima do município é 7. Você pode fazer um lote de 8 por 25, né? E ter uma quadra de 50 metros que otimiza um pouco, né, o sistema viário. Aí, né, a decisão de projeto vai ser... Claro que mesmo que se a frente mínima for 8, ele quiser fazer o lote de 10 por 20, pode, né? Não tem problema. Mas aí você tá mais aberto, né, na decisão de projeto, né? Porque a legislação permite, né? Você não fica mais restrito por conta da legislação. Então, isso é um ponto importante, né? O segundo ponto importante é saber o tamanho mínimo do lote e a frente mínima do lote. Tem que ver também que alguns municípios definem que lote de esquina tem que ter uma largura maior, tá? Ou uma porcentagem ou uma largura maior.
e alguns municípios a gente começou a ver também que eles pedem que ele tenha uma frente, uma parte reta de 3 metros, né, de frente, que é para fazer a entrada da garagem, porque geralmente o lote de esquina ele tem uma curva. Então tem que verificar essa informação, porque também é importante na parte de projeto na hora que a gente for dividir os lotes, tá? Não é uma coisa que a gente faz desde o começo, mas é uma informação importante. É interessante também verificar os recuos e a taxa de ocupação do lote, a taxa de permeabilidade, para ver se eles estão nos valores meio padrões, tá? Alguns municípios, também é difícil, é uma coisa pontual, mas às vezes o município exige um valor muito alto, o que acaba impactando no tamanho do lote, tá? Você tem que pensar no tamanho do lote pensando naquela taxa de permeabilidade, né, ou no recuo. Então, vamos supor que em determinada zona, em determinado município, seja exigido recuo lateral nos 2 lotes, tipo de 2 metros. Você não pode fazer um lote, sei lá, só de 8 metros, talvez fique pequeno, você vai tirar 2 para lá, 2 para cá, vai ficar 4 o terreno, né? Então isso impacta no tamanho da dimensão do lote, então é bom conferir essa informação. Outro ponto importante é o comprimento máximo da quadra. Por que isso é importante? Porque na hora que você estiver projetando lá as suas ruas, você tem que projetar, né? Você não vai desenhar quadras infinitas. Qual que é o comprimento máximo? Tem município que fala de 300, tem município que fala de 150, outros de 200, enfim. É muito variado, tá? Isso é uma coisa que varia muito, não tem um padrão assim, você fala, a maioria dos lugares é isso. Não, cada um tem uma regra. Tem alguns que são tolerantes, aceitam que passe 10% e até escrevem isso na legislação, tem outros que não são. Então, isso não tem um valor padrão, uma média, nada, você tem que conferir, e é importante porque é o desenho do seu projeto, né? O tamanho que você vai desenhar a quadra, isso impacta na quantidade de sistema viário bastante, tá, gente? Porque um município que exige que a quadra máxima tenha 150 metros é diferente de um que permite uma quadra, um comprimento máximo de 300 metros, porque é o dobro, né? Então você tem, um vai ter muito mais ruas do que o outro, tá? E isso faz muita diferença no sistema viário que vai ser projetado, tá? E aí passando para a parte de doações públicas, né? A gente precisa verificar todas as doações de áreas públicas do loteamento. Área verde, sistema de lazer, área institucional e o sistema viário. Aqui tem uma variação também muito grande, tá? Cada município pode definir a porcentagem que achar pertinente. A lei federal 6766, ela definia essa porcentagem quando ela foi criada em 1969. Depois teve uma revisão, acho que em 98, que caiu essa definição dentro da 6766, que é a lei federal. Então hoje ela é uma atribuição municipal e varia muito, tá? Também não tem regra. E tem que verificar, na hora que você estiver procurando lá no capítulo que estiver falando sobre as doações de áreas públicas, também é importante verificar o que ele fala sobre as doações. Alguns municípios só falam assim, precisa doar X%. Mas tem municípios que são específicos em algumas regras e você tem que ficar atento a isso. Por exemplo, tem município que define que você precisa ter... o tamanho da área que você for desenhar tem que caber um círculo de raio de 10 metros inscrito dentro da área. Por que eles exigem isso? Para você não doar uma área ruim, né? Uma área não ocupada, uma área linguiça, um formato estranho que não dá para ocupar. Então eles exigem que caiba esse raio, esse círculo de raio mínimo inscrito. Alguns municípios definem uma área mínima. Eu quero a doação de área institucional, mas o lote mínimo, né, a área mínima tem que ter 2.500 metros quadrados.
Também, para você não ir picando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí dou um lotinho de 500 metros quadrados que não dá para ocupar, né? Que não tem muita serventia para eles. Para eles é melhor um lote maior. Então, tem que ir verificando essas especificações na legislação, tá? E anota isso no resumo, tá, gente? Porque assim, cada município tem a sua especificação. Se você trabalhar desenvolvendo projetos em vários lugares diferentes, é impossível lembrar depois o que cada um exige, tá? E é bom, na verdade, quando o município já define na lei o que ele exige ou não, porque você já sabe como o que fazer no projeto, né? Você já sabe como definir aquela área. Porque às vezes o município não define nada em lei, só define a porcentagem mínima e depois você manda o projeto para a prefeitura, vai pedir diretrizes e vem ali uma série de restrições e não pode isso, não pode aquilo que você não sabia porque não estava na lei. Então é bom, na verdade, quando essas informações já estão na lei, porque facilita para a gente desenvolver o projeto. Você já parte com aquela informação, né? Outra informação interessante de que às vezes tem ou não, alguns lugares exigem que tenha sistema viário circundando área institucional ou área verde ou sistema de lazer. Também é bom conferir isso na legislação. E vai anotando isso tudo nesse resumo, ok? É bom verificar também se existe outras doações, tá? Alguns lugares exigem, por exemplo, a gente andou estudando recentemente um município que exige doação de área patrimonial ou tinha um que tinha um outro nome, nossa, fugiu agora. Enfim, é bom verificar se não tem outras doações além dessas básicas que a gente sabe, né? De área verde, sistema de lazer e área institucional. Tem município também que permite, aí está escrito na lei quando eles aceitam isso, que a gente desconte a área de preservação permanente do cálculo para a doação. Isso, se você tem uma área que tem uma área de preservação permanente muito grande, faz diferença, né? Você desconta a área de preservação permanente para fazer o cálculo da doação. Isso diminui a porcentagem de doação de área institucional e de sistema de lazer. Se você tiver uma APP muito grande, isso te ajuda na conta, tá? É uma vantagem. Tem município que não permite, mas os que permitem, isso é uma vantagem. E faz todo sentido, na verdade, porque a área de preservação permanente, ela não é uma área ocupável, né? De todo o seu terreno, a área de preservação permanente, ela não vai ser uma área ocupável, ela não tem potencial de ocupação sobre ela. Então é justo que você não precise doar sobre ela. Importante verificar também se desmembramento e condomínio, né, que agora tem a possibilidade de condomínio de lotes, se essas duas possibilidades exigem doação e que tipo de doação eles exigem, tá? Também é importante verificar e deixar isso bem anotado. Próximo ponto é verificar o sistema viário. Qual a nomenclatura, né, que o município adota, porque cada um chama de um jeito, via coletora, via principal, arterial, sei lá, cada um tem um nome, e a largura desse sistema viário, qual é a largura mínima, né, a caixa total, né, qual é a largura mínima do leito carroçável, que é a parte asfaltada, onde tem o tráfego, né, de veículos, e qual a largura mínima da calçada, tá? E aqui, assim, além do que é exigido, né, pelo município, acho que vale de quem está fazendo o projeto e dos incorporadores também até um senso mínimo, né? Se um município exigir uma calçada menor que 2,5 metros, a gente não precisa fazer menor que isso, né, gente? Nem passa toda a infraestrutura, nem cabe a calçada com a faixa de serviço, a parte de circulação, enfim, não tem nem espaço para tudo que a gente precisa numa calçada que seja menor que 2,5 metros. Então esse é o mínimo dos mínimos dos mínimos. A gente vê muito loteamento antigo, e aqui em São Paulo tem muito isso,
de lugares que tem calçada de 1 metro, né? E aí você põe o poste ali na calçada, acabou, você não tem nem aonde passar, né? Você passa assim de ladinho. Qualquer outra pessoa, se tiver uma pessoa com um carrinho de feira, com um carrinho de bebê, se você estiver dando a mão com uma criança, ajudando alguém a andar, você não passa ali no espaço. Então, vamos também usar o bom senso na hora de definir, né, o sistema viário e a largura mínima da calçada. A gente segue, obviamente, a restrição da lei, mas se for uma coisa muito esdrúxula, a gente pode fazer uma coisa um pouco melhor, né? E, bom, acho que isso é o mínimo necessário para a gente começar a desenvolver um projeto de loteamento. Essas informações aqui que eu falei para vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mais alguma questão. Essas informações é o mínimo para a gente verificar na legislação, tá? É bom ler toda a lei e se você achar outras informações, tem coisas que às vezes são pertinentes àquela área, né? Que você vai anotar que é pertinente àquela área, mas que não tem em todas as áreas, né? Por exemplo, uma área que às vezes tem restrição hídrica, né, ou um zoneamento específico que acaba tendo outras restrições, tá? Mas aí são coisas específicas que na hora que você estiver lendo a lei, você vai descobrir e vai anotar no seu resumo, tá? Isso que eu falei aqui é o mínimo e vale para qualquer lugar. Então, qualquer lugar, não importa se tem uma lei, 5 leis, você tem que achar no mínimo essas informações, fazer o seu resumo e com base nelas começar a desenvolver o seu projeto, certo? Então, falei bastante, a live de hoje é sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, estiver desenvolvendo depois, pode mandar pra gente por direct que a gente responde, tá bom? Se alguém tiver sugestões de outros temas, outros assuntos ou dúvidas que seja interessante, manda pra gente, pode ser um tema de uma próxima live ou algum vídeo, tá bom? E acho que por hoje é só, pessoal. Até a próxima semana. Até mais!